Olá, eu sou o Dr. Hermes Madrigal, especialista em estética avançada com ênfase em aumento e engrossamento íntimo masculino. Tenho certificação no Brasil e reconhecimento também fora, nos Estados Unidos e Europa. E hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas em relação ao aumento com engrossamento peniano usando o quê? O ácido hialurônico. Tirar algumas dúvidas. Para começar, é muito bom dizer da onde vem o ácido hialurônico. Ele é um material biocompatível. O que quer dizer isso? O material biocompatível significa que já é produzido pelo nosso organismo. Ele vai estar presente na nossa pele e articulações, e a indústria farmacêutica, assim como, por exemplo, a insulina que os diabéticos utilizam, também fabrica o quê? O ácido hialurônico. E esse material ele vem sendo utilizado em diversos procedimentos estéticos e agora também, já faz um tempo na verdade, para essa questão íntima masculina, oferecendo o aumento com engrossamento. E aí muitos perguntam, existe algum risco? Todo procedimento realmente tem algum risco, mas como eu falei, por ser um material biocompatível, logo que ele é administrado, o organismo reconhece como sendo o quê? Algo do próprio corpo, algo que ele produziu. Então o risco de uma inflamação, infecção é praticamente nulo. Mas o que é importante também dizer, o profissional que vai fazer o procedimento, obviamente ele tem que ter a experiência. Eu particularmente, além de avaliar o paciente, observando as suas queixas, as suas expectativas, eu avalio as 3 partes que, na minha opinião, é importante, fundamental para que você faça um preenchimento mais próximo da perfeição. A parte proximal, que é próxima do corpo, a parte medial, que é no meio do pênis, e a parte distal, que é próxima da glande. Quando você avalia o corpo do pênis do paciente sob esses 3 aspectos, essas 3 regiões, você consegue determinar qual que é a quantidade ideal para você fazer a aplicação. Não só buscando o aumento do corpo peniano, o aumento do volume, mas com uma qualidade privilegiando muitas vezes alguma queixa de alguma irregularidade que o paciente possa relatar também. Outra coisa muito importante, aproveitando que eu estou aqui com a maquete, muitos pacientes perguntam, mas doutor, será que esse procedimento pode afetar a minha ereção? Eu costumo dizer de uma forma muito simples. Você está andando com o seu carro e fura o pneu do carro. Para trocar o pneu do carro, eu preciso trocar o motor? É mais ou menos o que acontece. Obviamente, você precisa estar diante de um profissional qualificado, mas de modo geral, é algo que não vai de forma alguma afetar, fica bem longe. É aplicado o material de uma forma realmente muito segura. Então, nenhuma estrutura relacionada à ereção, corpo cavernoso ou mesmo a parte vascular, nenhuma dessa parte vai ser afetada. Então, você vai ter um aumento de volume, mas você pode ficar tranquilo que não vai afetar. O que pode acontecer indiretamente, isso é um fator muito importante, a questão psicológica. Quando o homem se sente mais poderoso, mais autoconfiante, com a sua autoestima elevada por conta de um tamanho maior, muitas vezes o preenchimento peniano ele pode acontecer de uma forma mais plena. Mas eu digo, é um fator psicológico. A satisfação, a felicidade pode favorecer nesse quesito. E uma outra coisa que as pessoas falam, mas doutor, e esse procedimento, será que vai me dar alguma dor no procedimento? Tem muito paciente que vem com muito medo. Não, você vai ser submetido a um ponto anestésico, com critério, com calma, e o procedimento vai ser feito sem dor, de uma forma muito tranquila. E também é muito natural perguntar, mas doutor, será que vai ter alguma cicatriz? Né? Não. Ele é um procedimento, como eu já falei, minimamente invasiva. Ao contrário de alguns procedimentos estéticos, cirúrgicos, esse procedimento não vai ter corte. Se não tem corte, não vai ter ponto. E se não vai ter ponto, não vai ter cicatriz. Então é muito tranquilo. E se não vai ter ponto, não vai ter por que tirar alguma coisa depois. Logo, a recuperação é muito rápida. Normalmente, entre 5 e 6 dias, eu vou acompanhando o paciente depois, dia após dia, tá certo? E até 6 dias, normalmente, eu peço para que o paciente não tenha relação sexual,
para que o material seja o quê? Seja reticulado, fixado de uma forma eficaz. Passado esse tempo, super tranquilo. O que pode acontecer de errado nesse procedimento? Como eu falei, é um material biocompatível, é muito seguro, mas pode acontecer coisas que são super tranquilas. O edema, que é um inchaço local, que lá pelo terceiro, quarto dia já começa a diminuir bastante, uma eventual dor em um dos dois pontos aonde eu fiz a administração do material de uma forma muito segura, e muitas vezes um hematoma, um roxo naquela região. Vale dizer, gente, que diante da minha experiência, verdadeiramente eu falo, muitas dessas coisas nem chegam a acontecer. Mas se acontecer é tranquilo e dentre 2, 3, até no quarto dia já começa a atenuar. Então é muito tranquilo. Uma outra coisa que as pessoas perguntam, esse procedimento dura muito tempo? Como é que é? Entre 40 minutos e 1 hora, tá certo? Já contando com o tempo do ponto anestésico, eu faço esse procedimento de uma forma muito tranquila. E falando em duração, quanto tempo que dura esse procedimento? Também é uma coisa muito importante. Ao longo do tempo, a indústria farmacêutica vem trabalhando com uma pesquisa muito intensa para poder fabricar o ácido hialurônico de uma forma muito específica. Lembra quando eu falei de crosslink, G-prime, reticulação? Isso são fatores técnicos que quando você vir para cá, eu vou explicar tintim por tintim cada ponto. Mas a grosso modo, são especificações técnicas de um produto que pode ter várias aplicações. Então, não basta ser ácido hialurônico. O material tem que ter uma especificação correta. Volto a falar do carro. Um carro que é muito, muito antigo e um carro que é novo, ele vai usar óleo no motor. Mas existem óleos e óleos, especificações diferentes. Acontece a mesma coisa com ácido hialurônico. E o profissional, ele tem que ter esse tato, ele tem que conhecer tudo do material, ele tem que ter experiência não só do procedimento, mas conhecer um pouco também de bioquímica, como que funciona, qual que são os fatores que esse material tem especificamente. Quando você escolhe o material correto, você consegue dar para o paciente um procedimento com uma rigidez adequada, uma durabilidade adequada. Não é um local estático como um queixo, um nariz. O pênis ele vai estar sempre em 2 estados, o flácido e o ereto. Então o material tem que ter uma garantia de que ele vai não só aderir de uma forma eficiente, mas, por exemplo, não descolar quando tem ereção. E se ele não descola, ele estica. E se ele estica, a garantia que ele não vai romper, ele não vai quebrar. Então você tem que escolher o material correto. Tudo bem? E quando ele volta na mesma posição, de um jeito como se não tivesse esticado, com segurança. E aqui, nessa clínica, na Dr. Hermes Formen, todo o material é escolhido de uma forma muito rigorosa. Ao longo desses anos de experiência, os muitos pacientes que eu já até perdi a conta, que eu já atendi e eu acompanho sempre, com material de qualidade, privilegiando não só o aumento peniano, mas com uma naturalidade, segurança, durabilidade, buscando a sua satisfação. Eu acho que eu já falei de tudo. Eu espero ter tirado a maior parte das dúvidas, mas é natural que depois de uma conversa como essa, que você tenha mais dúvidas, tenha mais questões. Então, acesse o meu site, acesse o site Dr. Hermes Formen. Fica o convite de você conhecer aqui a nossa estrutura, a nossa clínica, e que eu possa te atender de uma forma personalizada, levando em consideração principalmente os seus anseios, suas expectativas, e eu possa dizer para você qual que é a forma de tratamento mais adequada para que a gente possa alcançar esses objetivos juntos. Então já deixa seu like, novos vídeos estão aparecendo, me acompanhe, tire suas dúvidas, mas eu aguardo você na clínica aqui comigo para tomar um café. Um grande abraço, seja bem-vindo!